Na Band FM, quem ama não esquece. Eu sempre fui da opinião que as pessoas merecem uma segunda chance. Poxa, nós somos humanos e todos nós erramos. Mas será mesmo que todo tipo de erro merece uma segunda chance? Eu vou pedir para você ouvir a minha história e me ajudar a decidir se eu devo ou não ouvir o meu coração. Se eu devo perdoar alguém que me feriu tanto. Há alguns meses, eu estava num barzinho com algumas amigas quando o Juninho se aproximou de mim e começou a tentar puxar assunto. No começo eu não dei muita bola, porque sinceramente eu só estava ali mesmo para dançar, para me divertir com as minhas amigas. Mas ele não desistiu não. E se mostrou um cara muito alto astral, bem feliz, divertido, engraçado. E por isso eu acabei cedendo. Nós acabamos conversando durante a noite inteira. Aline, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que tá muito tarde, mas eu não queria que essa noite acabasse assim, sabe? Ah, é? Tá tão legal ficar com você aqui. Será que eu não posso, pelo menos, te levar pra casa? Não, de jeito nenhum. Eu mal te conheço. Olha aqui, eu prometo que eu não sou um homem ruim. Não sou mesmo. Você já viu, já contei boa parte da minha vida pra você. Deixa eu te levar, vai. Eu sabia que não era muito aconselhável uma moça sair assim com um cara que mal conhecia, né? Mas eu senti uma energia tão boa vindo dele que eu acabei topando. Nós então saímos do barzinho e ele pediu o carro nesses serviços de manobrista que ficam na porta dos lugares, sabe? Mas quando o carro dele chegou, o meu queixo caiu. Caiu! Era um baita de um carrão. Desses importados que mesmo quem não conhece sabe que custa uma fortuna, sabe? Todo mundo ficou ali olhando porque chamava atenção, chamava muita atenção. E apesar de eu nunca ter ligado para essas coisas, nunca nem ter andado nenhum desses carros, eu achei engraçado ser o centro das atenções naquele momento. No caminho nós conversamos bastante e quando chegamos na porta da minha casa, ele pediu meu telefone. Sinceramente, eu achei que ele nem ia me ligar. Só que, para minha surpresa, já no dia seguinte, bem cedinho, ele mandou uma mensagem me convidando para almoçar. Eu tinha gostado dele, sim. Eu fiquei animada com o convite. Eu lembro que aquele dia tava um baita de um calor e eu escolhi um vestidinho de algodão bem florido, bem bonitinho para sair com ele. Mas quando nós chegamos no restaurante, eu fiquei completamente chocada. Era surreal de chique o lugar. E eu até me senti mal, porque parecia, de repente, que estava todo mundo reparando em mim. Eu fiquei muito envergonhada. Mas o Juninho, muito cavalheiro, falou que todo mundo estava olhando porque eu era a mulher mais linda daquele lugar. Eu realmente não estava com uma roupa adequada. Mas o Juninho pediu para eu parar de besteira e aí nós sentamos. Quando eu abri o cardápio, outro choque. Eu nem sabia que um prato de comida podia custar tudo aquilo de dinheiro. E eu, que sempre fui acostumada a dividir conta com homens que eu saía, fiquei muito nervosa e muito preocupada, né? Eu acho que tudo isso transpareceu na minha cara na hora, porque na mesma hora o Juninho falou que era um convite e que era para eu escolher o que eu quisesse, porque era por conta dele. Todo aquele constrangimento que eu estava sentindo deu lugar a um certo deslumbramento, sabe? Eu era muito simples, eu vinha de uma família muito humilde, eu nunca na minha vida tinha estado num lugar como aquele. Mas ver o Juninho falando com os garçons, pedindo esse ou aquele vinho, esse ou aquele prato... Ai, era muito legal, para ser bem sincero para você, era muito legal. Mas quem era aquele homem? Como podia um cara tão jovem ter tanto dinheiro assim? Eu cheguei a pensar que ele era algum herdeiro de alguma coisa, sei lá, um desses filhinhos de papai. Mas depois eu me surpreendi com a história de vida que ele me contou.
O Juninho também vinha de uma família muito humilde. Ele teve até que largar a escola na 7ª série, mas ele sempre foi esperto, sempre foi investindo, sabe, o dinheiro dele, até conseguir conquistar um verdadeiro império. Foi assim que ele conseguiu abrir mais de 15 empresas pelo Brasil, segundo o que ele me contou, né? Olha, tudo isso é muito bom mesmo, mas o que eu gosto de verdade, Aline, é de no fim de semana voltar lá pro meu bairro, na periferia, com os meus amigos. É mesmo? Meus amigos de verdade, eu gosto de fazer o meu churrasco lá na laje da casa da minha mãe, chamar minha turma. Sua mãe? Ela mora lá ainda? Mora. Apesar de todo o dinheiro que eu tenho e de poder oferecer o mundo pra ela, ela prefere ficar lá. E eu entendo, de verdade. Eu também tenho saudade das minhas raízes. Por isso que quase todo final de semana eu tô lá, jogando bola com os meus amigos de infância. Os únicos que eu sei que de verdade gostam de mim por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Hoje em dia tem muito interesseiro em volta. Eu sei muito bem disso. Gente, eu fiquei morrendo de dor. O Juninho até encheu o olho de lágrima falando de como era difícil encontrar amigos de verdade. Mas eu fiquei muito impressionada com a simplicidade dele, sabe? Dava pra ver que por baixo daquela pose toda e daquele tanto de roupa de marca, ele era um cara tranquilo, um cara simples. Eu admirava muito isso nele. Eu estava realmente encantada, muito encantada. Além de simples e divertido, como eu já disse, nossa, ele era muito inteligente, carinhoso. Dava pra ver que era muito sensível também. Ele não era daqueles tipos de riquinho, sabe? Que gosta de ficar mostrando tudo que tem, que fica falando dos lugares que passou, que viajou e tudo que pode comprar. Não, ele não era assim, nada disso. Ele era muito de boa. Nós falamos sobre milhares de coisas e ele sempre quis saber tudo de mim. De onde eu vinha, como era minha família, o meu emprego, dos meus sonhos. Eu nunca tinha saído com alguém que tinha mostrado tanto interesse em mim. Geralmente os caras querem só saber de logo pros finalmente, sabe? Mas ele foi tão respeitador, me tratou como uma princesa. Eu me sentia muito bem ao lado dele, essa era a verdade. Naquele dia à noite, depois de ter voltado para casa, ele me mandou uma mensagem, nossa, que me tirou o fôlego. Tão romântica, tão sensível, tão carinhosa. Ai, eu lembro de abrir um sorriso enorme e pensar: Aline, você tá ferrada. E eu tava mesmo, eu tava me apaixonando perdidamente por ele. No dia seguinte nós combinamos de, pegar um cineminha e mais uma vez ele passou em casa, me buscou. Dessa vez com outro carrão que parecia até mais caro do que o primeiro. Gente, era surreal andar naquilo. Como dizem por aí, eu tava fingindo costume, sabe? Mas na verdade eu era de boca aberta. Quando nós chegamos no shopping, fomos dar uma volta. E aí de repente ele entrou numa loja de luxo e falou que queria me dar um presente. Ele mesmo foi olhando, e aí ele escolheu uma bolsa. Uma bolsa linda, perfeita. Mas quando eu olhei o preço, eu falei não. Eu recusei na hora. O Juninho insistiu. Só que eu não poderia aceitar um presente que custava quase 5 meses do meu salário. Não, eu não queria de forma alguma, imagina. E eu também queria mostrar pra ele que eu tava ali porque eu tinha gostado dele. Dele de verdade. E não dessas coisas que as pessoas podem proporcionar pras outras. Eu não era interesseira. Ele me abriu um sorriso lindo nessa hora. E eu senti as minhas pernas tremerem. Ai, meu Deus, eu estava mesmo apaixonada. O Juninho trabalhava muito, mas quase todo dia arrumava tempo para pelo menos passar na minha casa, para me dar um beijinho no final do dia. Foi muito rápido que tudo aconteceu. E menos de uma semana depois da gente se conhecer naquele barzinho, ele já tinha me dado uma aliança de compromisso. E que aliança! Eu nunca tinha conhecido nenhum homem como ele. Claro que eu gostava dos luxos, dos restaurantes que ele me levava para conhecer, dos passeios. Mas era muito mais do que isso, sabe? O Juninho era muito diferente de
todos os outros caras que eu tinha conhecido. Ele tocava violão pra mim, imagina? Fazia músicas, escrevia poemas pra mim. A gente fala sério, vai, quem é que escreve poema hoje em dia? Ele era maravilhoso demais, demais. Do nada. Às vezes eu estava trabalhando e chegava uma flor, uma caixa de chocolate. Sabe um cara realmente romântico e sensível? Ele era assim. Eu até custava acreditar na minha sorte, né? Que combo que eu tinha arrumado, viu? Que combo! Depois de umas semanas, ele me levou para conhecer a mãe dele, no bairro onde ele tinha crescido. Eu fiquei muito nervosa para conhecer minha sogra, mas foi o melhor final de semana de todos. Muito melhor do que qualquer restaurante, que qualquer lugar chique. Estar ali, com aquelas pessoas simples como eu, me fez sentir tranquilidade, sabe? E eu vi mais ainda o cara humilde que meu namorado era. Eu me diverti tanto. Naquele dia, eu me dei conta que aquele Juninho era o amor da minha vida. Um cara de bermuda, sem camisa, chinelo, dando risada, jogando bola na rua. Eu não precisava dos carrões, de presentes, de contas super caras. Eu só precisava daquele homem que mais parecia um menino brincando. Eu estava completamente apaixonada. E como toda pessoa apaixonada, eu também estava cega. Demorou 3 meses para eu perceber que tinha alguma coisa errada com meu namorado. Foi numa sexta-feira que ele tinha combinado de me buscar e ele não apareceu. Eu ligava e nada. Eu comecei a ficar preocupada. Mas eu não sabia nem onde procurar por ele. Pro meu completo desespero, o Juninho ficou sumido por 4 dias. Eu quase enlouqueci sem saber o que estava acontecendo. Mais das 1000 coisas que passaram pela minha cabeça, a verdade era a última que eu cogitaria, a última. 4 dias depois, o Juninho apareceu na minha casa todo arrebentado. Dava para ver que ele tinha sido espancado. E quando eu vi, eu senti um alívio, porque pelo menos ele estava ali, ele estava vivo. Mas também muita preocupação, porque claramente ele tinha sido assaltado, sequestrado, sei lá. Mas quando o Juninho começou a me explicar o que tinha acontecido, eu fui vendo o meu conto de fadas se desfazer bem diante dos meus olhos. Aline, eu preciso te contar toda a verdade. Você tem que saber, eu preciso contar porque tudo tomou um caminho que eu não estava esperando. E agora eu realmente me apaixonei por você. Me apaixonei de verdade, Aline. Então, a única coisa que eu te peço é não esquece. Não esquece do que eu tô te falando. Não importa o que aconteça, eu te amo. Eu te amo muito. Juninho, você tá me assustando. O que aconteceu? Calma, meu amor, calma, me fala. Aline, eu tô correndo risco de vida. Como assim? Eu tô enrolado, sabe? Muito, muito enrolado. Eu tô devendo muito dinheiro. Dinheiro? Para um agiota. E eu tô correndo risco de vida. Eu tinha certeza que não estava entendendo direito. Mas o Juninho começou a abrir o jogo e aí ele despejou tudo. Ele falou por que não tinha mais como mentir nem sustentar a mentira dele. Ele falou que não era rico coisíssima nenhuma. Falou que vivia de golpes com cartão de crédito. Falou que os carros eram todos alugados, todos. Que ele só fez tudo aquilo para me impressionar. Mas o pior de tudo é que ele tinha feito uma dívida altíssima com gente barra pesada. Nossa, eu fiquei transtornada. Eu fui enganada. Eu fui feita de trouxa. O Juninho teve a capacidade de me enrolar da maneira mais ridícula e baixa do mundo. Sério. Eu fiquei até zonza com aquilo tudo. Mas enquanto eu tentava assimilar o que ele estava falando, ele ajoelhou no chão. Ele começou a jurar que tudo aquilo era uma farsa, menos uma coisa. Que a única coisa que ele tinha falado a verdade era que realmente
Ele me amava. Aline, você mudou tudo. Aline, me perdoa. Aline, olha pra mim. Ele ia falando e eu sem saber o que fazer. Caramba, até a mãe dele ele tinha me levado pra conhecer. Mas quando eu disse isso, ele respondeu que eu fui a única mulher que ele apresentou pra família e que aquela casinha simples que eu conheci era onde ele morava de verdade. Como é que alguém pode ser tão cara de pau desse jeito? Tão fingido, meu Deus! Eu tentava me desvencilhar dele, mas ele segurava nas minhas pernas. Ele dizia que não ia embora antes de eu acreditar, pelo menos, que ele me amava de verdade. Foi horrível. Saber que o cara por quem você estava apaixonada costumava fazer esse tipo de coisa só para impressionar mulheres por aí. Nossa, que horrível. Que horrível. Mas eu confesso que agora que passaram alguns dias eu não consigo tirar esse homem mais da minha cabeça. Eu posso estar sendo uma idiota, verdadeira idiota, mas eu acredito mesmo no amor dele. Eu acredito que ele gosta de mim. Eu vi nos olhos dele. E eu acredito porque mesmo tendo descoberto tudo, eu também gosto dele. Eu nunca liguei para essas coisas, para luxo, para carro, para dinheiro. Eu nunca liguei para isso. Eu me apaixonei pelo cara simples, que toca violão, que escreve um poema. Pelo cara que joga bola na rua. Esse é o Juninho que eu aprendi a amar. Mas eu não sei se eu posso perdoar a mentira que ele me contou. Isso eu não sei. Será que todo mundo merece uma segunda chance mesmo? Será que eu devo ouvir o meu coração e perdoar um trambiqueiro que mentiu para mim? Se eu falar que eu não quero, eu vou estar mentindo. Eu quero. Eu quero sim. Eu quero ficar com ele porque eu tô apaixonada. O que eu não sei é se eu devo ficar com ele.